A paz de Deus a todos os irmãos em Jesus Cristo que estão nos acompanhando pelo canal Examinando a Bíblia. No vídeo de hoje, irmãos, o assunto do vídeo de hoje será com quem o anticristo fará uma aliança de 7 anos, né, por uma semana. Ele fará essa aliança com nações ou ele fará essa aliança com a nação de Israel? Irmãos, no vídeo de hoje eu quero mostrar que o texto diz que ele fará uma aliança com nações. Porém, irmãos, eu quero mostrar para os irmãos que o anticristo e essas 10 nações que estarão fazendo uma aliança com ele, Israel se prostituirá com essas nações, certo, irmãos? Aqui no texto fala, ele firmará um concerto ou uma aliança, que é a mesma coisa, com muitos por uma semana. Essa uma semana é a última semana profética, os últimos 7 anos que se encaixa no tempo do Apocalipse. Então, irmãos, com quem é que ele faz essa aliança com muitos? É com Israel ou é com nações? Irmãos, veja bem que fala, ele firmará um concerto, ou seja, uma aliança com muitos, está no plural. Então está se referindo a nações e não somente a nação de Israel, certo, irmãos? Embora, irmãos, ele fará uma aliança com muitos, né, com essas nações, Israel também, irmãos, está dentro dessas profecias. Por quê? Porque Israel vai se prostituir com estas nações, né? Com a fé, né? Com a crença, com a religião dessas nações, irmãos. Então, o que muitos irmãos ensinam em cima desse texto, em Daniel, capítulo 9, verso 27, eles ensinam o seguinte, que o anticristo ele fará uma aliança de 7 anos com a nação de Israel e que na metade da semana, quer dizer, após 3 anos e meio, ele vai quebrar essa aliança. Só que, irmãos, quando nós examinamos esse texto a fundo, com detalhe, nós vamos ver o seguinte, que na metade da semana, o anticristo ele não quebra uma aliança, ele faz outra coisa, ele faz cessar o sacrifício e a oferta de manjares, quer dizer, não o sacrifício e a oferta de manjares, né, dos rituais da lei, porém a realidade, certo, irmãos? Eu não vou entrar nesse detalhe explicando o que é aqui, né, o que quer dizer esse sacrifício e oferta de manjares, mas eu recomendo os irmãos procurar por 2 vídeos no canal. Um vídeo é o sacerdócio real e o verdadeiro santuário de Deus, e também outro vídeo onde eu explico assim, qual é o sacrifício que o anticristo fará cessar na metade da última semana, que os irmãos vão entender sobre esse assunto. Então, irmãos, eu quero fazer aqui a leitura no capítulo 9, verso 27, para nós entrar mais a fundo nesse texto, né? E depois, irmãos, nós vamos fazer uma conexão com 17 de Apocalipse. E nessa conexão, nós vamos entender o que eu estou falando, que ele firma uma aliança com nações, né? E Israel se prostitui com essas nações. O texto não está dizendo dessa maneira, que o anticristo faz uma aliança de 7 anos com Israel e que na metade da semana, né, na metade desses 7 anos, ele quebra a aliança. Não é nada disso que o texto fala, certo, irmãos? Então vamos ler com a força de Deus e a guia do Espírito Santo, o capítulo 9 de Daniel, no verso 27. E ele quem? O príncipe que há de vir, o anticristo que vai se levantar no tempo do fim. E ele fará um concerto. Concerto e aliança são a mesma coisa, ó. Com muitos, está no plural. Não está falando de um povo, de um reino, mas de reinos, né, de nações. Ele firmará um concerto com muitos, plural, por uma semana, a última semana profética, os últimos 7 anos. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, irmãos, não é uma aliança que ele está quebrando na metade da semana. Não é uma aliança que ele está quebrando, irmãos, na metade desses 7 anos. O que ele está fazendo é cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Mais propriamente dito, irmãos, a realidade desse sacrifício de ofertas e manjares. Como já aconselhei os irmãos, se os irmãos não estão inteirados, né, não entendem o que quer dizer isso, esse sacrifício e oferta de manjar,
o irmão vai lá na playlist Assuntos Relacionados ao Apocalipse e procura pelo vídeo, né? Qual é o sacrifício, né, que o anticristo fará cessar na metade da última semana profética, né? Eu não vou entrar nesse detalhe, porque o assunto aqui é falar, né, com quem com o anticristo ele vai fazer essa aliança. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas das abominações virá o assolador. Quem é o assolador? O anticristo. E isso até a consumação. Até a consumação quer dizer até o fim. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Essa expressão, o que está determinado será derramado, nos revela o quê? O derramamento das 7 taças da ira de Deus, certo? São 7 anos, né? Os 3 anos e meio primeiros são um tempo de princípio de dores. Os 3 anos e meio finais são as dores de fato, certo, irmãos? São as dores de fato, né? É o tempo da grande tribulação, certo? É um tempo que ele persegue a igreja. Só que, irmãos, aquilo que está determinado será derramado sobre ele. E o que é isso? É as 7 taças que serão derramadas sobre ele. Então, os irmãos notam que no assunto das 7 taças, nós podemos resumir assim: as 5 primeiras taças, elas estão atingindo os adoradores da besta, né, que é o anticristo, e o próprio reino da besta. Na 5ª taça, a 6ª taça é a preparação para a batalha do Armagedon, e na 7ª taça, a grande Babilônia, a meretriz, é julgada. Então, irmãos, ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, quer dizer, 7 anos finais. Então, irmãos, quem são esses muitos que ele vai firmar essa aliança? São nações, irmãos. O anticristo, ele age junto com 10 nações. Aí os irmãos perguntam, mas como você tem tanta certeza que é 10 nações? É aí que nós temos, irmãos, que fazer uma conexão com 17 de Apocalipse, aonde João ele tem uma visão de uma besta de 7 cabeças, que tem 10 chifres, né? Esses 10 chifres estão na 7ª cabeça, e essa besta, irmãos, ela carrega em cima dela, uma meretriz, uma prostituta. Essa prostituta nos revela quem? A Jerusalém apóstata do tempo do fim, certo, irmãos? E nós sabemos, Jerusalém é a capital de Israel, então está falando do povo de Israel também, porque Jerusalém é a capital dali. E essas cabeças estão contando, né, a história dos reis que dominou sobre o povo de Deus, né? São 7 cabeças, 5 caíram: Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Esses 5 tinham caído. Um existia na época de João. Qual é o reino que existia na época de João? Roma. E o outro ainda não chegou. Quando chegar, tem que durar pouco. Esse pouco, irmãos, é os últimos 7 anos, certo? E fala que aqueles 10 chifres são 10 reis, né, ou reinos que não receberam poder ainda, mas que receberão poder juntamente com a besta. Ou seja, essas 10 nações estão junto com o anticristo. Então os irmãos conseguem perceber, esses 10 chifres são 10 nações. Essas 10 nações recebem o poder junto com a besta. Por que ela recebe o poder junto com a besta? Porque há um pacto, há um concerto, há uma aliança entre eles. E quando fala aqui, ele firmará um concerto com muitos, não está falando só de Israel, está falando de muitos, quer dizer, é essas 10 nações revelado nos 7 chifres da besta, certo, irmãos? E quando eu disse que Israel vai se prostituir com essas nações, aonde isso está revelado? Naquela grande meretriz, irmãos, que está sentada sobre a besta. Certo, irmãos? A Jerusalém que nós conhecemos hoje, lá no tempo do fim, ela vai se apostatar. Certo, irmãos? Então, os irmãos captou o meu raciocínio, a minha linha de raciocínio aqui? Muitos irmãos ensinam, né? O anticristo vai firmar uma aliança com Israel de 7 anos, na metade desses 7 anos, ele quebra essa aliança. Irmãos, o texto não diz nada disso. Fala que ele firmará um concerto com muitos, quer dizer, é mais de um, está no plural. Então, corresponde a essas 10 nações. E na metade da semana, quer dizer, na metade desses 7 anos, ele não quebra aliança com Israel. O que ele faz é cessar o sacrifício e a oferta de manjares, certo, irmãos?
Só que os irmãos entendam, ele faz um concerto com essas 10 nações, porém Israel vai se prostituir com elas, né? Aquela grande meretriz nos revela o quê? A Jerusalém apóstata do tempo do fim. Então, irmãos, eu acredito aqui que os irmãos pegou mais ou menos o meu raciocínio, né? Agora nós vamos fazer uma leitura em 17 de Apocalipse, né, para nós conectar com isso, né? Vamos falar melhor da besta, né, como eu falei aqui, resumido. Então, irmãos, aqui resumindo de novo o que eu falei ali atrás, né? João, ele teve uma visão de uma besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. E sobre essa besta tem uma meretriz assentado, né? Então, irmãos, a leitura que nós vamos fazer aqui agora é para explicar aquilo que eu já falei resumido, mas para os irmãos entender e nós encaixar com quem que é com o anticristo ele faz essa aliança com muitos, certo, irmãos? Então, com a força de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura em Apocalipse 17, capítulo 17, verso 10 em diante. Ó. E são também 7 reis. Ele está explicando aqui, irmãos, ó, vamos começar do verso 9. Ó, verso 9. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. O que monte, irmão, simboliza nas profecias? Como nós vemos no profeta Daniel, montes simboliza o quê? Reinos. Ó, aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, né? 7 reinos, sobre os quais a mulher está assentada. A mulher é o quê? A grande meretriz. Ó, e são também 7 reis, ou reinos, né? Um rei não existe sem um reino, certo, irmãos? Então, e são também 7 reis, ou reinos, né? Ó, 5 caíram, um existe, o outro ainda não é vindo. Quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Então, irmãos, aqui vai nos revelar essas 7 cabeças, né? Impérios que dominou sobre o povo de Deus. Então, irmãos, 5 caíram. João vivia na época do Império Romano. 5 impérios tinham caído. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. 5, irmãos, tinha caído. Um ainda existia. Quem que era esse um que existia? Roma. Ou seja, Roma está revelada na 6ª cabeça. Ó, o outro ainda não é vindo, quer dizer, a 7ª cabeça, que vai nos revelar o reino do tempo do fim, ainda não veio. Ó. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Por que um pouco de tempo, irmãos? Porque esse reino da besta não vai ser que nem os reinos antigos, que durou centenas de anos, né? Vai durar pouco, vai durar o quê? 7 anos, irmãos. O anticristo, né, o príncipe que há de vir, ele faz uma aliança com muitos, quer dizer, com essas nações, por uma semana, 7 anos. Quer dizer, tá aqui, irmãos, esse pouco de tempo. Vamos voltar aqui à leitura. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Ó. E a besta que era um dos 5 reinos que caiu no passado, e já não é, quer dizer, não é Roma, que estava no presente de João, é ela também o 8º rei, e é do 7 e vai à perdição. Agora, irmãos, nós vamos entender claramente aqui, ó, verso 12. E os 10 chifres que viste. Quer dizer, a besta ela tinha uma prostituta sentada em cima, 7 cabeças, que nós já entendemos o que é. Agora nós vemos que ela tem 10 chifres. O que são os 10 chifres? Está aqui, ó. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, ó, juntamente com a besta. Então, esses 10 chifres são 10 reis ou reinos, né? Não existe um rei sem um reino, né? Esses 10 chifres são 10 reinos que ainda não recebeu o poder, mas receberão o poder como reis por 1 hora. 1 hora é o quê? É um curto espaço de tempo. É o pouco de tempo que o reino da besta tem que durar. Ó, juntamente com a besta, quer dizer, esses 10 reis não dominam sozinhos, eles dominam juntamente com a besta. Então nós vemos aqui, irmãos, uma aliança formada entre a besta, o anticristo, né? E esses 10 reinos, irmãos. Os irmãos estão entendendo? Ele fará uma firme aliança com muitos,
um concerto ou uma aliança, né, a mesma coisa, por uma semana, 7 anos, com muitos. Quem que é esses muitos? São as 10 nações, são os 10 reinos que estão revelados nos 10 chifres da besta. Então, irmãos, o irmão entende aqui que esses 10 chifres, eles estão na onde? Na 7ª cabeça. A 7ª cabeça é o último império, é o império do anticristo, certo, irmãos? E esses 10 reinos, né, eles recebem o poder juntamente com a besta, que está ali na 7ª e na última cabeça, certo, irmãos? Ó, mas receberão poder como reis por 1 hora juntamente com a besta. Então nós vimos aqui uma aliança entre a besta e os 10 reinos revelados, os 10 chifres. Ó. Verso 13. Estes quem? Os 10 reinos têm um mesmo intento, um mesmo propósito, né? Ó, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Quer dizer, esses 10 reinos, irmãos, eles têm um intento e a intenção de entregar o poder e a autoridade a quem? A besta. Quando, irmãos, eles estão entregando o poder e a autoridade à besta, eles estão fazendo um concerto com a besta. Eles estão fazendo o quê? Uma aliança com a besta. Então nós vemos aqui, ele fará uma firme aliança com muitos quem? Essas nações reveladas nos 10 chifres. Então, irmãos, aqui no verso 3, nós também estamos vendo essa aliança. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Ó, estes quem? Os 10 reinos e a besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, que é Cristo. E o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com eles, chamados eleitos e fiéis, a igreja. Certo, irmãos? Então aqui nós entendemos, né? O significado das 7 cabeças. Nós entendemos o significado dos 10 chifres, certo, irmãos? E agora aqui, nesses versos finais, vai dar uma explicação de quem que é a besta, certo, irmãos? A besta não, perdão, a grande meretriz, a prostituta. E disse-me, as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, a grande meretriz, são povos e multidões e nações e línguas. Ó, e os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Então, irmãos, como eu já disse para os irmãos vão entender nos versos seguintes, que é a Jerusalém apóstata do tempo do fim. Esses 10 chifres, né, essas 10 nações que estão aliadas à besta, ao anticristo, elas odiarão a grande meretriz. Então, irmãos, a prostituta, a meretriz, não é o reino da besta. O reino da besta é a besta mais 10 nações. Porém, a besta e essas 10 nações vão aborrecer a prostituta. Quem que é a grande prostituta? É a Jerusalém apóstata do tempo do fim. Nos fala de quem? De Israel. Por que que ela é chamada, irmãos, de prostituta? Porque ela vai se prostituir espiritualmente, né, irmãos, com a religião, com a falsa doutrina, com o falso ensino da religião da besta. Assim como Jerusalém lá no passado, irmãos, se prostituía, né? Assim, adorava outros deuses, né? Ela foi chamada de prostituta por Ezequiel, por Jeremias, por outros profetas. Assim, lá no tempo do fim, ela vai estar se prostituindo também. Só que esses 10 chifres, essas 10 nações que estão ali com aliança com a besta, vai deixar ela, ó, desolada e nua. O que quer dizer? Que vai causar uma grande tribulação ali dentro. Essa Jerusalém apóstata, irmãos, ela vai se apostatar no tempo do fim, só que ela vai pagar por isso, recebendo a grande tribulação que o anticristo e o seu reino vai causar nela. Ó, e os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, a Jerusalém apóstata do tempo do fim, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Ó, verso 17. Porque Deus tem posto em seu coração, de quem? Dessas 10 nações revelado nos 10 chifres. Porque Deus tem posto em seu coração que cumpra o seu intento e tenha uma mesma ideia. Qual que é essa ideia? Ó? E que deem à besta o seu reino
Veja bem, essas 10 nações estão dando reino e autoridade para a besta. Os irmãos estão percebendo aqui de novo a aliança entre a besta, entre o anticristo e essas 10 nações. É a mesma aliança que está falando lá, irmãos, em Daniel, capítulo 9, verso 27. Ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, quer dizer, 7 anos. Não está falando ali propriamente de Israel, mas Israel, irmãos, vai se prostituir com quem? Com essas nações, né? Apóstata também, né? Vai se prostituir com ela, e essas nações mesmo, irmãos, causará grande tribulação ali dentro, né? E em todo mundo, né? Israel e o Oriente Médio é o epicentro da grande tribulação, mas isso vai respingar em todo mundo, né? O sofrimento, a tribulação vai alcançar todas as outras nações também, mas ali é o epicentro de todos os acontecimentos, ó. Porque Deus tem posto em seu coração que cumpra o seu intento e tem uma mesma ideia, que deem à besta o seu reino, quer dizer, olha aqui a aliança, até que se cumpram as palavras de Deus, ó. Agora nós vamos entender quem que é essa mulher, essa grande meretriz. E a mulher que viste é a grande cidade. A palavra-chave está aqui, irmãos. Grande cidade, para nós entender quem que é essa meretriz. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Aí os irmãos se perguntam, né? Por que essa expressão grande cidade nos revela Jerusalém apóstata do tempo do fim? Quando os irmãos vai no assunto das duas testemunhas, o que é dito? Que os corpos das duas testemunhas jazerão mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, e aonde o seu Senhor foi crucificado. Irmãos, Jesus Cristo ele foi crucificado onde? Onde? Em Jerusalém. Então, se a grande cidade é onde Jesus Cristo foi crucificado, tá na cara, tá falando aqui que é o quê? Que é Jerusalém. Então, irmãos, eu vou ver se eu acho aqui o assunto das duas testemunhas, né? Vamos ver os versos, né? E os irmãos vão entender o que eu quero passar para os irmãos. Deixa eu caçar aqui o verso, irmãos. Ó, Apocalipse, capítulo 11, verso 8. E jazerá o seu corpo morto. O corpo de quem? Das duas testemunhas. Ó. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade. Quer dizer, as duas testemunhas vão ser mortas, né? E os corpos delas jazerão na praça da grande cidade. Agora, o que é essa grande cidade? Está aqui nesses versos, ó. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Quer dizer, a condição espiritual dela nos aponta para o quê? Para Sodoma e Egito, né? Prostituição e escravidão. Ó, onde o seu Senhor também foi crucificado. Então, irmãos, o que está falando aqui? O Senhor das duas testemunhas foi crucificado na grande cidade. Aonde Jesus Cristo ele foi crucificado, irmãos? Em Jerusalém. Então, irmãos, vamos voltar em 17 de Apocalipse de novo, só para concluir essa conexão. Ó. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Quem que é a grande cidade ali no assunto das duas testemunhas? É a cidade onde Jesus Cristo foi crucificado, Jerusalém, que é a capital de Israel. Então, irmãos, resumindo aqui o assunto da besta que carrega a meretriz. A besta tem 7 cabeças, 10 chifres e carrega a meretriz. As 7 cabeças nos conta sobre os reinos, né, que dominou sobre o povo de Deus. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Esses 5 tinha caído já na época de João. Um existia, que era a 6ª cabeça, que era Roma. O outro ainda não chegou. Quando chegasse, ia durar pouco de tempo. Esse que vai durar um pouco de tempo, a 7ª cabeça, é o último império que se levanta contra o povo de Deus, é o reino da besta. E os 10 chifres estão nela. Esses 10 chifres são 10 nações que estão aliadas à besta, estão aliadas ao anticristo. E sobre a besta tem quem? Essa Jerusalém apóstata, né? Israel, irmãos, que vai estar se prostituindo com quem? Com essas nações. E após, irmãos, ela se prostituir com essas nações, prostituir espiritualmente a sua fé,
a sua crença, né? O que vai acontecer? Esses 10 chifres vão atormentar a grande meretriz, quer dizer, vai causar grande tribulação, irmãos, a essa grande meretriz, ó. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Os irmãos podem falar, mas Jerusalém não está reinando sobre os reis da terra. Irmãos, hoje não. Hoje Jerusalém não reina sobre os reis da terra. Mas quando ela for tomada pelo anticristo e por essas 10 nações, né, o anticristo fará ali a capital do seu reino. Irmãos, eu imagino que até aqui os irmãos já entenderam o que eu falei no princípio. Com quem o anticristo faz uma aliança com muitos? Com quem o anticristo faz uma aliança de 7 anos? Com muitos. Esses muitos nos fala de quem? Dessas 10 nações. Porém, Israel, irmãos, se prostitui com essas nações. Mais precisamente, né, com a fé, com a religião deles. Então, irmãos, Jerusalém hoje, ela é considerada sagrada por 3 religiões: judaísmo, islamismo e o cristianismo. Quando, irmãos, eu falo cristianismo, eu não estou falando de todos cristãos em geral. O cristão verdadeiro sabe que a Jerusalém verdadeira é aquela que desce de cima, e não essa de baixo. Essa de baixo, né, o apóstolo Paulo ele ensinou, ela está em escravidão, ela aponta para a escravidão. Essa Jerusalém de baixo, ela vai prostituir a sua fé. Porém, irmãos, os supostos cristãos que considera ela sagrada são cristãos apóstatas, né, que não têm conhecimento da palavra de Deus. Certo, irmãos? E hoje, Jerusalém é disputada entre judeus e islâmicos, né? Os irmãos notam que ali tem aquele conflito por Jerusalém. Certo, irmãos? Um reivindica, é nossa. Não, o outro fala, não, não é de vocês, é nossa. Então os irmãos notam que tem até uma mesquita ali, onde era o antigo templo de Salomão. Irmãos, vocês acham que tudo isso é coincidência? Não, irmãos. Esses conflitos, essa disputa por Jerusalém é o que vai terminar na grande tribulação. É o que vai terminar na apostasia final, irmãos. Irmãos, tem texto dos profetas que fala que as nações que subirão contra Jerusalém, que se aliarão ao anticristo contra Jerusalém, essas nações estão em volta de Jerusalém, melhor dizendo, em volta de Israel. Quais nações hoje, irmãos, estão em volta de Israel? Quando nós olhamos, irmãos, são todas nações islâmicas. E quem é que disputa essa Jerusalém terrena com o povo judeu? Os islâmicos, a religião islâmica, irmãos. Então os irmãos estão vendo que a probabilidade do anticristo vir ali do islamismo é grande, você entendeu? São nações, irmãos, que estão ali em volta de Jerusalém. Por isso que eu digo, o Oriente Médio ele será o epicentro de todos os acontecimentos do Apocalipse. Jerusalém é disputada ali por aquele povo, certo, irmãos? Tem uma mesquita islâmica ali onde era o antigo templo e tem aqueles conflitos, né, irmão? Nós vemos direto isso, irmãos, vai resultar ali no tempo do fim. O anticristo ele faz uma aliança com essas 10 nações, Israel vai se prostituir com elas, e qual vai ser a forma de Deus castigar Israel? Através dessa grande tribulação que esses 10 reinos vão causar. É por isso que aqui no verso 16 fala, e os 10 chifres que você viu na besta, quer dizer, esses 10 reinos que está aliado à besta, ó, são os que aborrecerão a prostituta, quer dizer, essas nações que estão ali em volta, irmãos, vai aborrecer Israel, vai aborrecer a Jerusalém apóstata do tempo do fim, ó, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Resumindo, vai causar grande tribulação, quer dizer, Israel, Jerusalém, se prostitui, irmãos, com aquelas nações. E qual que é o fim delas? Essas próprias nações vai castigar ela. Então, irmãos, eu vou encerrar o vídeo aqui, mas terminando com uma leitura ali no profeta Ezequiel. Vou procurar o texto, né? E nós vamos fazer a leitura para terminar esse assunto. Aqui, irmãos, para concluir o assunto, nós vamos ler em Ezequiel, capítulo 16, verso 35 em diante. Com a força de Deus,
e a guia do Espírito Santo. Ó. Portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor. Irmãos, essa palavra está sendo dirigida a Jerusalém. Eu aconselho que, em casa, os irmãos examina todo o contexto aqui de 16 de Ezequiel e faça uma conexão com 17 de Apocalipse. Portanto, ó meretriz, por que Ezequiel está comparando Jerusalém aqui a uma meretriz? Porque ela se prostituiu com quem? Com nações que estavam em volta dela. Prostituiu como, né, irmão? Seguindo falsos deuses. Portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, pois que se derramou o teu dinheiro e se descobriu a tua nudez nas tuas prostituições, prostituições como? Adulterando, né, assim, melhor dizendo, prostituindo com deuses estranhos. Nas tuas prostituições com teus amantes. Quem que eram esses amantes da Jerusalém ali? Era aquelas nações que estavam em volta. Foi com os deuses dela que Jerusalém se apostatou. Como também com todos os ídolos das tuas abominações e no sangue de teus filhos que lhe deste. Verso 17. Eis que ajuntarei todos os teus amantes com os quais te misturastes, como também todos os que amaste, com todos os que aborreceste, e ajuntá-lo-eis contra ti em redor. Quer dizer, esses amantes estão em redor de Jerusalém, vai cercar ela, certo, irmãos? Quais nações que estão ao redor de Jerusalém, que está ao redor de Israel? Nações islâmicas. Vai lá no mapa do Oriente Médio e dá uma olhada. E ajuntá-lo-eis contra ti em redor, e descobrirei a tua nudez diante deles, para que vejam a tua nudez. Então, em outras palavras, o que Deus está falando aqui por intermédio do profeta? Jerusalém, ela apostatou da sua fé com nações que estavam ao redor de si, certo, irmãos? Elas se prostituiu com os ídolos delas, né? E Deus está chamando aqui essas nações de amantes de Jerusalém. E o que Deus está falando aqui? Que vai ajuntar os amantes dela, quer dizer, essas nações com que ela se prostituiu, ó. E ajuntá-lo-eis contra ti em redor e descobrirei a tua nudez diante deles, para que vejam a tua vergonha. Ou seja, está trazendo tribulação, está trazendo tormento. Então, os irmãos estão entendendo, num resumo, Israel, Jerusalém, vai se apostatar com as nações que estão aliadas ao anticristo. E essas nações, irmão, vão causar ali grande tribulação. Vai castigar essa Jerusalém. E por fim, ela vai ser o reino da besta vai ser castigado também. Verso 38. E julgar-te-ei, como são julgadas as adúlteras. Como que as adúlteras eram julgadas, irmãos, na lei, através de apedrejamento. Ó, e julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras e as que derramam sangue, e entregar-te-ei ao sangue de furor e de ciúme. Então aqui, irmãos, Deus está prometendo julgar ela como uma adúltera. A adúltera, como que era julgada na lei? Por apedrejamento. E quando os irmãos vão olhar o castigo da 7ª taça, Deus, ele se lembra da grande Babilônia, da grande cidade, que é a Jerusalém apóstata do tempo do fim. E o que ocorre ali? Uma chuva de saraiva, quer dizer, uma chuva de pedra, querendo dizer, ela está sendo apedrejada, está vindo um julgamento sobre a Jerusalém apóstata, né, de apedrejamento, assim como uma adúltera era julgada, né, lá na lei por apedrejamento, Jerusalém apóstata do tempo do fim vai ser julgado, irmãos, por essa chuva de pedra, né? Ou seja, por apedrejamento. Então, irmãos, eu imagino que ficou claro, ficou evidente aqui o que eu quis passar, né? O anticristo, né, ele faz uma aliança com muitos, com essas nações, né? Israel se prostitui com elas, né? E essas nações causam ali em Israel uma grande tribulação. O Oriente Médio é o epicentro dos acontecimentos da grande tribulação. Vai sim respingar também em todo mundo. Então, irmãos, eu vou terminar o vídeo aqui, ficou um pouco grande, né? Quase 35 minutos, né? Eu peço para os irmãos que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa um like para ajudar, compartilhe o vídeo com mais irmãos na fé, para que mais irmãos, né, possa chegar ao conhecimento desses assuntos, né?
São assuntos, irmãos, que é importante. São poucas pessoas que falam, né? São poucos irmãos que ensinam, né? Isso é importante a gente aprender, né, irmãos? Temos que estar vigilante e atento à palavra de Deus. Então, irmãos, eu encerro o vídeo aqui. Fiquem todos com a santa paz de Deus. Amém.